Olá, amigos do canal Toy História, tudo bem com vocês? Eu sou Gilberto Varão, sou formado em História e estou apresentando aqui os principais fatos ocorridos durante a Idade Média na Europa, principalmente. No penúltimo vídeo eu falei o que foi a vida do Papa Roderico Borgia, ou Papa Alexandre VI, como ficou mais conhecido. Lembra da família Borgia? Foi um papa que mandou matar todos os seus opositores e que também não conseguia controlar seus impulsos sexuais, e com isso fez com que ficasse comprometida a credibilidade da Santa Igreja. No último vídeo eu falei sobre o Papa Bonifácio VIII, que, segundo várias fontes pesquisadas, ele teria sido ateu ou, a partir de um certo momento, deixou de crer em Deus. Então ele foi preso, foi espancado e logo morreu. Se você quiser, depois que terminar esse vídeo, dá uma conferida lá e assista esses dois vídeos também. Eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Aí você, do outro lado da tela, deve estar pensando: nossa, eu não sabia que a Igreja Católica já teve esses papas polêmicos na sua liderança. Teve sim, pessoal. E essa história de hoje é mais polêmica ainda. Ou melhor, não é só isso, ela é macabra mesmo, principalmente em relação aos vídeos anteriores. Como eu já disse anteriormente, não é nada pessoal da minha parte, nada contra ninguém e nem contra a Igreja Católica, que, se diga, é santa. O que eu estou contando aqui está baseado em pesquisas e está também nos mais diversos registros historiográficos. Hoje eu vou contar para vocês sobre o Papa que, depois de morto, desenterraram o corpo dele e... Bom, já eu explico tudinho para vocês. Vamos seguir aqui. Tudo começou a partir do ano 890 da nossa era, quando o Papa Estevão VI assumiu o pontificado em Roma. A Igreja Católica possuía influência em diversos assuntos, chegando ao ponto de existirem bispos nomeados como nobres do império. Ao mesmo tempo, os romanos estavam envolvidos em uma série de guerras e conflitos entre os nobres e os inimigos externos, o que deixava a situação cada vez mais caótica. No meio de todo esse contexto, ocorreu a nomeação do Papa Formoso. Ele era famoso também, mas o nome dele aqui era Formoso. Grava esse nome, pessoal. Isso piorou ainda mais a situação, já que alguns anos antes, esse Papa, o Formoso, havia sido expulso de Roma por conta de algumas trapalhadas que ele andou fazendo pelas questões políticas de apoio dele a outros líderes de outras nações que eram rivais de Roma também. E por fim, porque sempre tinha alguém querendo puxar o tapete do outro. A realidade é que, até onde se sabe, havia uma disputa sobre quais bispos, quais líderes da igreja ficaria com os lucros dos bordéis que tinham na cidade de Roma, além de uma rixa com o nobre Guido de Spoleto. Por existirem objetivos conflitantes entre a Igreja Católica e os nobres, o Papa Formoso iniciou a organização de um exército para conter o avanço adversário. Após esse movimento, o Papa Formoso morreu repentinamente, vítima de gota. Seu sucessor, Bonifácio VI, foi posto como Papa por um grupo de agitadores, um grupo de apoiadores, mas também morreu em seguida da mesma doença de gota, 2 semanas depois, mais exatamente. Isso abriu caminho para que o Papa Estevão VI, guarde também esse nome, que chegou à posição de Papa de formas no mínimo suspeitas. O curioso, pessoal, é que os 2 papas morreram de gota num breve espaço de tempo, sendo que essa doença dificilmente levava alguém à morte. Então, coincidência ou não, essa foi a causa da morte de vários inimigos de Guido Spoleto. Mas enfim, assim que assumiu o cargo, o Papa Estevão anulou todas as decisões
tomadas pelo seu antecessor, o Papa Formoso, e iniciou um processo de purificação dos políticos romanos. Pessoal, é a partir de agora que a situação sai fora do controle. No meio de toda essa confusão, a decisão mais absurda de Estevão foi a ordem da retirada do corpo do antigo Papa Formoso do túmulo onde ele estava já havia 8 meses, para que fosse julgado pelos crimes de heresia dos quais era acusado. Então levaram o corpo em estado de putrefação para dentro de uma sala onde estavam alguns líderes da igreja e um magistrado, que também era adversário do morto, quando esse era papa. Durante o processo de julgamento, um diácono se agachou e ficou atrás do trono papal e ali ia respondendo às perguntas do juiz, como se fosse o próprio morto que estava respondendo. O Papa Estevão perguntou: "Por que você usurpou o papado?" E o diácono, que se passava pelo morto, respondeu: "Porque eu era o demônio." A cena seria cômica se não fosse trágica. E várias outras perguntas foram feitas e, por fim, com o término do julgamento, saiu a sentença com a culpa do cadáver, do Papa. 3 dedos da mão direita que ele usava para abençoar as pessoas foram cortadas e o corpo foi enterrado de novo, mas agora em uma vala comum, como um indigente. Em seguida, desenterraram seus restos e jogaram no rio Tibre. Pessoal, mesmo naqueles dias turbulentos, naqueles tempos de guerra, o julgamento de um cadáver com a mutilação dos dedos foi considerado uma coisa medonha, algo macabro, até mesmo por quem não gostava do Papa Formoso. Por isso, alguns meses depois, os próprios apoiadores de Estevão prenderam ele e o jogaram em uma masmorra, um calabouço, e onde alguns dias depois ele foi morto estrangulado. Bom, a partir daí as coisas foram se acalmando e logo elegeram um outro Papa romano e agora sim a vida da igreja voltava às normalidades e por um bom período de tempo os fiéis puderam ter a tão sonhada paz. Então, pessoal, encerrando essa história de hoje, não existem muitas informações sobre a vida de Estevão VI, o Papa que desenterrou o cadáver. O pouco que se sabe é que ele era filho de um padre católico, algo inaceitável pela igreja. Descobriu-se mais tarde que ele só chegou ao papado por indicação política. O sucessor dele, o Papa Romano, reverteu todas as suas ações, trazendo de volta as antigas determinações do Papa Formoso. A ossada do corpo foi recuperada mais tarde do rio e, por fim, enterrada na Basílica de São Pedro, com vestes papais e hoje descansa junto a outros pontífices. Entenderam agora, pessoal, por que muitos historiadores dizem que houve Idade das Trevas? Mas como eu já disse em um outro vídeo, que nem todos os 1000 anos da Idade Média tenha sido de trevas. Mas esses fatos caracterizaram sim aqueles períodos tenebrosos e sombrios que a Igreja Católica teria passado, inclusive porque as decisões da Igreja influenciavam diretamente na vida da sociedade europeia. Então foram sim dias difíceis para os cristãos, para a Igreja. E daí, amigos do canal Toy Story, gostaram do vídeo de hoje? Vocês se sentem à vontade para se inscrever no canal? Vocês querem que eu continue falando desses temas medievais ou que eu trago aqui um outro assunto que vocês gostam? Inclusive, eu estou postando meus vídeos sempre às 18 horas na sexta-feira, beleza? Deixem aqui a sua opinião e eu já te convido para o próximo vídeo. A você, meu muito obrigado.